E disse-lhe Pedro: Enéias, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faz a tua cama. E logo se levantou. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a levado e depositado num quarto alto, e como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelho e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. Glórias a Deus. Podeis assentar, irmãos? O livro de Atos, ele tem uma divisão importante, é do capítulo 1 até o capítulo de número 12, vai retratar com maior protagonismo a história de Pedro. Do capítulo 12 até o capítulo de número, até o último capítulo, né, capítulo 29, vai tratar do ministério de Paulo. Então, do capítulo 1 ao capítulo 12 é a história de Pedro. Do capítulo 13 até o final, vai tratar da vida e do ministério de Paulo. Nesse texto que nós lemos aqui, nós vamos observar a narrativa vai estar falando do ministério de Pedro e desse protagonismo que Pedro está tendo nesses primeiros capítulos. Se nós observarmos no capítulo 2, nós vamos ver Pedro pregando no dia de Pentecostes, né? E as multidões ali se entregando ao Senhor Jesus, se convertendo. Capítulo 3, Pedro na entrada do templo, na porta formosa, dando ordem ao paralítico para que se coloque de pé. No capítulo 5, nós vamos ver Pedro falando com Ananias e Safira, aquele casal que causaria grandes problemas para a igreja naquele momento, se não fosse tratado por Deus naquele momento. Capítulo 8, nós vamos ver Pedro repreendendo o mago, que tinha o nome de Bar-Jesus, lá na cidade de Filipe, que quis comprar os dons espirituais, que estava sendo ministrado ali na cidade de Filipe. No capítulo 9, nós vamos ver essa história que nós acabamos de ler, Pedro curando Enéias e também ressuscitando a Tabita. No capítulo 10, nós vamos ver Pedro na casa de Cornélios, pregando o evangelho para Cornélio, um centurião romano, que ainda não entendia a respeito do evangelho, mas foi explicado por Pedro. No capítulo 12, nós vamos ver Pedro inaugurando essas portas automáticas que se usam hoje, verdade? Saindo de uma prisão, a porta se abrindo diante dele e ele passando, né? Sem que necessitasse de nenhuma chave. Não é? Então, há 2000 anos foi Pedro que inaugurou essas portas automáticas que abrem sozinha, né? O anjo passou, Pedro foi atrás,
Porque o anjo não precisa abrir porta para passar, certo? Então o anjo passou, a porta estava fechada, mas quando Pedro chegou acompanhando o anjo, as portas se abriram e ele passou para a glória de Deus. Então Pedro, ele está vivendo aqui, irmãos, o auge do seu ministério. É o momento máximo do seu ministério. A ponto de, por onde ele passava, no capítulo 5 nós vamos ver isso, né? Pedro passava e ministrava sobre as pessoas, orava pelas pessoas e elas eram curadas. Né? Elas eram curadas. E Pedro conseguiu uma reputação muito importante naquele momento. Qual era essa reputação? Uma boa reputação de homem de Deus. Né? Pedro é visto como homem de Deus, a ponto das pessoas acreditarem tanto que Pedro era um homem de Deus, que traziam as pessoas doentes, pessoas enfermas, sobre camas, sobre macas, sobre o que tivesse, trazia e colocava no ambiente onde Pedro estava, para que ao menos a sombra de Pedro encobrisse essas pessoas. Porque elas acreditavam que seriam beneficiadas por isto. E nós muitas vezes pregamos, né, que até a sombra de Pedro curava. Mas o texto não diz isso, tá, irmãos? O texto não diz que a sombra de Pedro curava, e por isso nós não vamos ousar a dizer isso também. Mas as pessoas acreditavam que Pedro, por ser um homem de Deus, elas seriam beneficiadas de alguma forma, talvez com uma cura, talvez com uma bênção, se ao menos a sombra de Pedro as encobrisse. Era a crença delas. O texto bíblico não diz isso, que a sombra de Pedro curava. Tá? No capítulo 5, versículo 15, você pode ver lá que não tem nenhuma menção de que a sombra de Pedro curava. Então Pedro está vivendo esse momento apoteótico do seu ministério. E o texto que nós lemos diz que ele andava por todas as partes pregando o evangelho. E as multidões o acompanhavam, né? As multidões, né? Pedro exerce uma liderança sobre a igreja de Jerusalém, e Pedro está nesse protagonismo, né, de pregar o evangelho e as multidões acompanhando ele. E o texto que nós lemos, né, capítulo 9, versículo 32, ele vai se deparar com este homem que se encontra enfermo, por nome Enéas. O Enéas está enfermo há 8 anos, está sobre uma cama. Está numa condição que a Bíblia descreve como de paralisia. Enéas não consegue andar. E quando eu estava estudando sobre esse texto, meditando sobre eles, Deus me deu um tema para esta mensagem. E o tema Deus ministrou meu coração, o Deus que ressuscita ministérios. Você vai entender no final. Aleluia. E Enéas está nessa condição de enfermo sobre uma cama há 8 anos. E quando Pedro chega na casa de Enéas, versículo 32, diz o seguinte: e aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam na Lida, e achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E Pedro chegou para ele e falou para ele. A Bíblia não diz aqui que Pedro impôs as mãos sobre ele, não impôs as mãos. Pedro falou para ele: Jesus Cristo te dá saúde, Enéas. Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Pedro era o homem de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio da presença. Mas nós podemos também pegar esta palavra e aplicar para os nossos dias. Eu posso dizer para você nesta noite, se você está enfermo, se você tem algum tipo de enfermidade, Jesus Cristo te dá saúde nesta noite. Eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Jesus Cristo te dá saúde. Oh, glória a Deus. Foi falado muito nessa noite aqui de cura, foi falado muito nessa noite de pessoas que se encontram enfermas, né? O nosso querido Elinho também, né?
Então, aleluia, nós podemos ministrar. Se você disser comigo nessa noite, Hélio, Jesus Cristo te dá saúde. Vamos repetir nessa noite, os irmãos que estão enfermos, aleluia, se você lembrar do nome aí, repita comigo, Hélio, Jesus Cristo te dá saúde. Oh, glória a Deus, eu creio nisso, irmãos, eu creio, porque é a palavra de Deus. É a palavra. Pedro falou para Enéas, não era ele que estava dando saúde, ele falou que Jesus é quem dá saúde. Levanta-te e faz a tua cama. E Enéas de imediato se levantou, pegou a sua cama e seguiu sua vida. Glória a Deus. E nesse momento, né, as pessoas que estavam ali, as pessoas que conheciam a história de Enéas, os moradores daquela cidade chamada Lida, se converteram, como diz o texto. Eles se converteram. Este é o único propósito de Deus realizar milagres e prodígios. É este. O único objetivo é isso. Não é para ostentar poder de homem, não. Não é para demonstração pessoal de poder, não. É para que as almas sejam salvas. É para que as pessoas possam ver o poder de Deus e serem alcançadas pela salvação que Jesus veio para, aleluia, realizar nesta terra. Ao contrário dos nossos dias, que muitas vezes a gente vê pessoas ostentando algum tipo de poder que eu acho esquisito. Aleluia, acho muito estranho, que não tem propósito de salvação, tem propósito de enaltecimento do profeta. Aí as pessoas tomam ciência dessa realidade que está acontecendo em Lida e mandam chamar, né? As pessoas se converteram ali e o pessoal que mora em Jope mandam chamar Pedro também, porque estão vivendo uma realidade de perda também, que é o caso da nossa querida irmã Tabita, que também seu nome é traduzido por Dorcas. Versículo de número 36. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita. E eu vejo aqui a primeira característica dessa mulher, que a Bíblia diz que estava cheia de boas obras. Uma mulher de Deus. E quando eu leio a história de Tabita, eu imagino que as características dela devem ser imitadas por todos nós, procurarmos imitar essas características dela. A primeira característica dela era de discípula. Ela era discípula de Jesus. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita. E quando eu me deparo com essa palavra discípulo, né? Discípulo é aprendiz. Ela era discípula de quem? De Jesus. Ela procurava imitar Jesus. Ela era aprendiz de Jesus. E as características dela é de procurar fazer o que Jesus fazia. E ela alcançou diante da comunidade que ela estava inserida uma reputação tremenda de mulher de Deus, de alguém que pratica o cristianismo na sua essência, no amor ao próximo. Então, a primeira característica é de discípula. Então, nós precisamos aprender com Tabita a sermos discípulos de Jesus. Gastarmos tempo e esforço nessa empreitada de procurarmos cada dia sermos discípulos de Jesus. Segunda característica dela, que eu vejo nesse texto, versículo 36, e estava cheia de boas obras. E quais eram as boas obras que ela praticava? Quando Pedro chegou em Jope, as viúvas vieram, diz o texto, que cercaram Pedro. Então não eram poucas. Muitas pessoas vieram e cercaram Pedro. Pedro estava lá e as pessoas vieram, cada uma com uma vestimenta na mão, com uma túnica ou com roupas que a irmã Tabita tinha confeccionado para elas. Entenda o contexto aqui, irmãos, que
naqueles dias, roupas, vestimentas eram coisas de difícil acesso. Roupas boas. E quando eu leio esse texto, eu fico pensando na túnica daquele período de frio. A irmã Tabita gastava e investia nisso para produzir túnicas para as pessoas que não tinham acesso a essas túnicas nos períodos de frios, para se aquecerem, para se protegerem do frio, para sobreviverem. Tabita fazia isso. As mulheres viúvas não são como as viúvas dos nossos dias, que muitas vezes são aposentadas, pensionistas. Né? Né? Existem países ainda no mundo que não existe plano de previdência social, não existe pensão, não existe nada disso. A China não tem, não. A China não tem previdência. Quem cuida dos idosos são os filhos. Quando os idosos chegam numa fase que não podem mais produzir, então, são os filhos que cuidam. Né? São os filhos que dão dinheiro, sustentam. Né? A gente tem que aprender com os chineses nesse sentido, procurar valorizar as pessoas de idade, né? Valorizar. Então, aquelas viúvas, se elas não tivessem filhos para sustentá-las, elas estariam em uma situação complicada. Pensa na situação das viúvas e dos órfãos, que era o público-alvo do ministério de Dorcas. As pessoas necessitadas, as pessoas que não têm ninguém por elas, as pessoas que vivem numa situação de dependência da bondade dos outros. Era a realidade daquelas mulheres. E a irmã Dorcas, ela investia o seu tempo, gastava o seu tempo, o seu dinheiro, investia, né, nessas pessoas. Aí essas pessoas, quando a irmã Dorcas morre, essas pessoas vêm e cercam Pedro, porque a irmã Dorcas é o tipo de gente que não pode morrer na igreja. Tem pessoas, irmãos, que se nós perdermos elas em determinado momento da nossa vida, nós estamos perdidos também, não é? Não tem gente assim? Não tem pessoas assim que que nos ajudam tanto, que nos assiste tanto, que em determinado momento da nossa vida, se nós as perdermos, nós nos perdemos também. É verdade? Tudo tem um tempo para a gente perder, para a gente ganhar, mas tem situações que a gente não pode perder, não. Não é? E a igreja não podia perder Dorcas naquele momento. A igreja, pensa numa igreja que está nascendo, pensa numa igreja de novos convertidos, de novos crentes, que está sendo tratada ali, e que tem uma irmã madura que cuida de todo mundo, que ajuda todo mundo, que abençoa todo mundo, que é ali a coluna daquele ambiente, é o sustentáculo daquele ambiente. Aí essa irmã morre, e como é que ficam os demais? A irmã morreu. A igreja não estava preparada para perder Dorcas naquele momento. E vieram todo mundo, né, cercaram Pedro e mostraram para Pedro o que Dorcas fazia. A terceira característica de Dorcas é que ela construiu um legado. A gente tem que se preocupar com isso. Que tipo de legado nós estamos deixando? Que tipo de legado nós estamos construindo? No curto período de tempo que nós estamos vivendo aqui? O que as pessoas vão dizer de nós depois que nós partirmos? O que as pessoas irão falar a nosso respeito quando nós não estivermos aqui? Isso a gente precisa se preocupar. Será que vão dizer, já foi tarde? Dependendo do comportamento, né, da gente, já foi tarde. Não é? Existe. Então, nós precisamos nos preocupar com essa questão do legado. O versículo de número 39, todas as viúvas o rodearam, chorando, mostrando as túnicas. As túnicas eram o legado dela.
as roupas que Dorcas fizera quando eu estava com elas. Eu fico imaginando aquelas viúvas, pastor, com aquelas roupas e cheirando aquelas roupas. Abraçando aquelas túnicas, né? Agarrado com as túnicas, com aquelas roupas. Eu fico imaginando uma cena como essa, e chorando, molhando aquelas roupas com lágrimas, né? E falando para Pedro, né? Olha aí a responsabilidade do homem de Deus, né? Aquele que carrega o homem de Deus, né? Carrega o nome, o título de homem de Deus, né? Que as pessoas às vezes olham para nós e acham que nós temos uma solução, né? Eu vou chegar para o meu pastor e ele vai ter uma solução. Já aconteceu uma situação lá na congregação, onde uma jovem de 20 anos estava no culto, sentada, né? E de repente ela teve um mal súbito e ela foi socorrida, levada para o hospital, mas ela morreu naquela mesma noite. E alguém falou para mim depois assim, pastor, eu não estava lá naquele dia. Pastor, se o senhor estivesse na igreja, eu tenho certeza que o senhor teria orado e a menina não teria morrido. Eu falei, irmã, as coisas não são assim, não. Não são assim. Mas as pessoas acreditam em nós. As pessoas acreditam em Pedro. Eu tive que falar, irmã, as coisas não são assim. Deus faz como Ele quer, quando Ele quer. Às vezes não há nada que a gente possa fazer, né? Tudo tem um tempo. Mas estou falando isso para os irmãos entenderem que há uma responsabilidade de quem usa esse microfone para falar, de quem assumiu a responsabilidade de aceitar o chamado ministerial de pastor, que às vezes nós somos a última barreira entre a vida e a morte de alguém. Isso é sério demais. Muita gente banalizando isso, mas o negócio é muito sério. Ela construiu um legado. Aí Pedro chega lá e pede para que todos saiam daquele quarto, daquele ambiente. E Pedro faz uma oração. Pedro faz sair a todos, põe-se de joelho e ora. E voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. Autoridade do homem. Tabita, levanta-te. E a continuidade do texto diz, e ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. A mulher, ela estava morta. Agora ela abre os olhos e se senta. Mas o que eu acho interessante aqui é o versículo de número 41. Já está bom, a mulher estava morta. Ressuscitou, está viva agora, não é? Mas o que eu acho interessante é o versículo 41. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. Irmãos, vai acontecer situações de que alguém está morto espiritualmente e você vai orar e Jesus vai ressuscitar. Mas se você não segurar na mão desta pessoa e a levantar, e a caminhar com ela, e andar com ela, fortalecê-la, ela não vai se manter de pé. Você vai orar, nós vamos orar, Jesus vai operar um milagre, mas a parte que nos cabe fazer, que é o discipulado, que é segurar na mão da pessoa, que é levantar a pessoa, aleluia, Jesus não vai fazer. Somos nós que precisamos fazer. Aleluia. Irmãos, Tabita, para mim, que Deus ministrou meu coração, e também o Enéas,
São dois tipos de ministério que existe na igreja. O Enéas é o ministério que está doente. E Pedro chega lá, levanta-te e anda. Está paralisado, que está parado. E a Tabita é o ministério que não pode morrer na igreja. Todos nós temos um pouquinho de Tabita. Alguns têm mais, outros menos. Mas todos nós temos um pouquinho de Tabita dentro de nós. Que é o ministério que Deus nos deu. A chamada que Deus nos deu. Mas no caso dessa mulher aqui, que simboliza tudo isso, morreu na igreja. Imagina, numa igreja como esta, aleluia, se esse sentimento, se este ministério, se esta chamada morre nos nossos corações. E quando é que isso morre? Morre quando nós, muitas vezes, sofremos algum tipo de embate, de ingratidão, de ajudar alguém, de fazer algo por alguém e tal, e sofremos ingratidão, aí a gente fala para nós mesmos, eu não vou mais fazer. Morreu, Tabita. Eu não quero mais fazer. Eu não quero mais pastorear por causa disso, daquilo. Eu vi uma pesquisa esses dias, irmãos, que falava a respeito de ministério pastoral, que era o seguinte. Das duas profissões mais difíceis do mundo, a primeira é ser presidente dos Estados Unidos. A segunda é ser pastor. É difícil. E por isso tem muita gente desistindo. Tem gente até cometendo suicídio. Pastores abandonando a obra. Alguns começam no ministério, daqui a pouco desanimam e para. Não quero mais saber desse negócio de pastorear, não. Dá muito trabalho, é muito difícil. Você depara com muita gente ingrata, muita gente falsa. Já vi gente fazer isso. Eu conversando com um velho pastor, ele falando, pastor Davi, eu não quero mais saber desse negócio, não. Esses irmãos que dão muito problema, e eu não vou congregar do lado da minha casa. É que a gente vai para longe, a gente chega lá, a gente vai na chuva, vai no calor, a gente vai de bicicleta, e depois, quando a gente é descartado, a gente é jogado fora, as pessoas não agradecem, são tudo. A começar pela liderança, eu não quero mais saber disso, não. E esse negócio de picuinha de crente para ficar resolvendo, eu não vou resolver problema de ninguém, isso para mim chega. Eu vou congregar dentro de um ambiente que é conveniente para mim, vou ficar do lado da minha casa, se o pastor precisar de mim de alguma coisa, eu faço. Se ele não precisar, eu vou ficar lá só adorando o Senhor e pregando, cumprindo minhas agendas, e está tudo certo, não quero mais saber desse negócio. Aí eu falei para ele assim, pois eu amo esse negócio de ficar resolvendo problema de crente. Essas picuinhas, daqui a pouco tu conversa com outro, daqui a pouco você conversa, Deus resolveu aquele problema, os irmãos se unem de novo, estão todo mundo junto. Eu amo esse negócio, rapaz. Ele matou o ministério de Dorcas dentro dele. Aleluia. Irmão, se desgastar por problemas dos outros, é isso que ele está dizendo. Não tira a razão dele, não. Isso é para quem tem chamado, isso é para quem Deus chamou mesmo, colocou isso, porque, irmãos, aleluia. Mas ele estava desanimado, nesse sentido, né? Desanimado, desmotivado. Então, Dorcas é um ministério que não pode morrer na nossa vida, nem na igreja que nós estamos, não pode morrer, aleluia, porque se ele morrer, a igreja morre junto. Aleluia. Não pode morrer. Tabita não pode morrer. Aleluia. Eu sei que o pastor vai orar aqui depois, pela campanha, mas eu quero te pedir, onde você está mesmo? Coloque a mão sobre o seu coração, não precisa nem levantar, aí mesmo onde você está. Aleluia, eu vou fazer uma pequena oração aqui para Deus ressuscitar o ministério de Dorcas na sua vida. Para Deus nos levantar da paralisia do Enéas. Paralisia. Aquilo que não nos permite caminhar na obra, fazer a obra, aquilo que nos paralisa, aquilo que nos neutraliza diante da chamada de Deus. É o Enéas. E a Dorcas é o ministério do amor, é o ministério da gratidão,
É um ministério da filantropia na igreja, do amor ao próximo. A essência do cristianismo está retratada aqui no ministério de Dorcas. E eu vou orar para que isso não aconteça na nossa vida, para que nós não venhamos permitir que o ministério de Dorcas venha morrer na nossa vida. Glorioso Deus, aí está a tua igreja, Pai. Eu quero profetizar nesta noite, aleluia. Se há alguma situação como a de Enéas, que o Senhor possa, aleluia, fazê-lo levantar para a glória do teu nome. Se há alguma situação como a de Dorcas, meu Deus, aleluia, que o Senhor nesta noite possa ressuscitar. Se morreu, aleluia, aleluia, dentro de nós, que o Senhor nesta noite traga a vida, que o Senhor nesta noite traga o avivamento, que o Senhor nesta noite traga o primeiro amor, a essência do primeiro amor, aleluia, para cada vida aqui nesta noite, para louvor e glória do teu nome, meu Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que você fique com essa palavra nessa noite, que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, querida igreja. Hoje eu estava visitando o nosso irmão Hélio, lá no hospital da Posse, Nova Iguaçu. E eu estava dizendo para ele assim: anota essa data de hoje, porque Deus está te dando uma nova vida. Há um novo tempo que Deus estabeleceu. Ele impediu que você parasse o seu ministério. E o pastor Davi está pregando aqui e está dizendo que ministérios estão sendo ressuscitados, que não podem morrer. Ministérios que estão paralisados, como Enéas, não sei por conta do que. Há 8 anos atrás parou. Foi uma decepção, uma frustração, foi uma traição e ficou paralisado. Mas Pedro chega ali e libera a palavra. E a palavra foi liberada hoje para as nossas vidas. Oh, aleluia. Creia que Deus tem um tempo novo para a sua vida. Eu creio que Deus tem um tempo novo. Se existe alguma área que estava travada na minha vida, eu quero crer isso. Hoje eu tomo essa posse disso. Que Deus está liberando isso. Deus está destravando isso. Se prepare para romper. Se prepare para viver o novo tempo. Se prepare para escrever uma nova história. Aleluia. Eu falei, Elinho, você tem uma nova data de nascimento. Aleluia. O diabo apostou, morreu, parei. E o Senhor não, ainda vai continuar. E agora vai ser diferente. Vai ser diferente. Ele, eu creio, pastor. E eu orei por ele ali. E ministrei a palavra para ele. Alegrai-vos na esperança. Sede paciente na tribulação. E perseverai na oração. Eu quero convidar os nossos pastores, evangelistas, para estar aqui. Nós vamos orar. Cada unção é uma unção diferente, porque é liberada uma palavra para as nossas vidas. Aleluia, as missionárias. Aleluia. Isso, dá uma espalhada aqui no meio da igreja aqui. Deus tem liberado, irmãos, e eu tenho anotado ali no meus projetos. Eu tenho anotado, Senhor, é isso aqui que eu quero para a minha vida em 2025. Eu estou construindo meus projetos, né? Estou profetizando o meu 2025, que Deus já está fazendo em nome de Jesus. Creia no milagre. Creia no mover de Deus. Creia no Deus que pode fazer todas as coisas. Agindo e operando Deus, quem impedirá? Aleluia, glória a Deus. Aleluia, vamos orar. Glórias ao nome de Jesus. Você que está, acho que todos aqui são de casa, né? É só vir à frente e os irmãos vão ungir a sua vida, abençoar a sua vida. E você vai voltar para o seu lugar com a bênção do Senhor depois desta palavra. Pai querido, em nome de Jesus, oramos nesta hora sobre a vida de cada um dos teus filhos que estão aqui diante do teu altar. Nós liberamos a tua palavra, Senhor, de cura, a tua palavra de milagre,
a tua palavra de bênção. Ó meu Deus, em nome de Jesus, nós declaramos o Deus que pode todas as coisas. Que haja, Senhor, o milagre, que haja, Senhor, a manifestação do teu poder, que haja a manifestação da tua unção.